Bem, fala um pouco aqui sobre as curiosidades, né, e um pouco de informações aí sobre a cultura japonesa, começando pela cultura, obviamente, cultura mais rica do mundo aí, muito única, né, muito admirada também pelas ilustrações, pinturas, né, os arranjos de flores, ikebana, né, que são conhecidos como ikebana, o teatro japonês, que é o kabuki, os jardins decorados, né, as roupas, que são os kimonos, os origamis, as geishas, né, o karaokê também, que é origem japonesa, as artes marciais, né, o karatê japonês, sumô, o aikido, kendo e acho que o mais famoso aí, além do karatê, o judô também. Além também da influência global dos videogames, né, que o Japão é o maior player no mercado de videogames desde a década de 70, por exemplo, com o Super Mario, da Nintendo, Sonic, Pokémon. Os cartoons japoneses fizeram e fazem muito sucesso com os quadrinhos, né, que são os mangás, as séries de anime, tipo de tradição aí meio secular, né, que trata principalmente nos animes ali um pouco da história do próprio país, né, relatado ali nos animes. O cinema japonês ele teve também sua era de ouro na década de 70 com o filme Os Sete Samurais, mais recente aí um dos mais famosos e conhecidos é o Godzilla. Além, claro, da comida também, que influencia muito essa questão cultural, né, que eu acho que a gente mais relaciona com a cultura japonesa, é muito da culinária, que é muito distinta, né, que foi ficando refinada com o tempo, com os ramens, noodles, tempuras, teriyaki, né, sushi, okonomiyaki, takoyaki, que é feito de polvo, entre outros. País também acho que nenhum outro país aí conseguiu imprimir tanto sua cultura no Ocidente como foi o Japão, né, como o Japão, né, consegue fazer isso. Outra coisa interessante é em relação às estações do ano no Japão, que são muito bem definidas, né? Assim como a população é muito bem organizada, até as estações do ano também seguem esse ritmo que, ao contrário do clima do Brasil, que é meio irregular, o Japão não tem estações, as estações são exatas, como funcionasse num relógio, não costumam se alongar além do tempo previsto. A primavera, por exemplo, é a estação mais bonita, que ocorre ali por volta entre março e abril. Tem a estação das flores, o florescer das cerejeiras, que floresce, né, de maneira diferente de um local para o outro. Não dura mais que uma semana, mas dura em torno de 2 semanas no máximo cada florescer. E cada região tem uma data específica para desabrochar. Isso acaba até confundindo um pouco os turistas, né? E com relação assim à forma de governo, mudando um pouquinho aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, o Japão criou sua Constituição, que é uma monarquia constitucional, governada por um primeiro-ministro, através de um regime parlamentar democrático, onde o chefe do Estado é o imperador, e atualmente é o Naruhito. Esse parlamento, formado por uma chamada de parlamento bicameral, é composto por 480 representantes eleitos pelo povo e comandados de 4 anos, mais 242 conselheiros com mandados aí de 6 anos. O Partido Liberal Democrata é o que está no poder aí desde a década de 70, que é o maior partido do Japão. O Japão tem a monarquia mais antiga do mundo. Em termos de extensão de território, o país tem 378 mil quilômetros quadrados. Em relação ao Brasil, ele é menor que a Bahia e maior que o Mato Grosso do Sul, está entre os dois. O ponto mais alto do Japão é o Monte Fuji, que é um vulcão, tem 3.776 metros quadrados, e a última erupção aconteceu em 1708. Com relação à população, ela tem em torno de 126 milhões de habitantes, sendo que é a 11ª, é o 11º país com a população maior do mundo. Hoje, 80% dessa população está na ilha de Honshu, onde fica Tóquio, Osaka, as principais cidades ali. Tem 104 milhões de pessoas vivendo nessa ilha, sendo que dessas 37 milhões estão só em Tóquio. E Tóquio, que é a cidade mais populosa do mundo hoje. E aí a grande cidade ali, que é formada por Osaka, Kobe e Kyoto, que é uma grande metrópole, ali tem em torno de 19,3 milhões de habitantes. 98% da população é da etnia japonesa, né, os conhecidos Yamatos, são também chamados de Yamato, que é o primeiro clã lá que formou até o clã do Império, na verdade. E etnicamente aí é a população mais homogênea do mundo. Então, quando a gente fala em etnia, não é sinônimo de raça, não é a mesma coisa, né? A etnia está mais ligada a uma uniformidade cultural, né? Pessoas com as mesmas tradições, conhecimentos técnicas, costumes, habilidades, língua e comportamento.
tipo um grupo que é culturalmente assim homogêneo, né? A população japonesa é esperada que há uma queda dessa população de 125 milhões para 95 milhões até 2050. Então há uma queda no número de nascimentos em relação ao número de mortes, então as pessoas estão morrendo mais e nascendo menos. Desde a década de 70 há uma pequena redução no número de nascimentos, no aumento do número de mortes. Então essa curva acabou invertendo em 2008, com mais pessoas morrendo do que nascendo. Em 2022, por exemplo, morreram 1,6 milhão de pessoas, enquanto nasceram 800 mil, então gerando um déficit aí de 800 mil pessoas. O alfabeto, né, a língua japonesa é uma combinação de 3 alfabetos, formado pelo kanji, que é uma origem chinesa, onde tem milhares de ideogramas representados, de cada ideograma, que é um símbolo, né, ele representa uma unidade, uma ideia ou um conceito, e o hiragana e o katakana, que é basicamente ali o alfabeto, né, com sílabas faladas. A religião maior aqui no Japão é o shintoísmo e o budismo que veio da Índia, né, mas diz aí sobre seguir os caminhos do Buda, né, e os ensinamentos do Buda, e o shintoísmo, que é uma adoração dos kamis, que são espíritos que estão presentes na natureza, nas pessoas. Essas duas religiões são as maiores e, inclusive, muitos japoneses praticam tanto o shintoísmo quanto o budismo. O cristianismo é bem pequeno no Japão, em torno de 1% somente da população, e cerca de 62% da população não possui religião, de acordo com uma pesquisa aí feita em 2018 pela NHK, que é a NHK, né, aquela rede de TV japonesa. A bandeira é super simples, né? Só tem uma bandeira branca com uma bolinha vermelha no centro, que significa o sol nascente. Essa bandeira é usada desde 1870. Economia é a terceira maior do mundo, tem um PIB de 4,9 trilhões, renda per capita de 46 mil dólares, é o 28ª maior, a 28ª renda per capita global. Essa renda é 6 vezes maior que a do Brasil, que é de 7,5. O que mais que a gente pode falar? Bem, economia é muito forte, né, nos setores principalmente automobilístico, que representa 14,4%. O Japão é o maior exportador de veículos do mundo. Depois vem também os microchips, os semicondutores, né? Isso daí representa 4,3%. Dominou por décadas, depois perdeu essa corrida aí para a Coreia do Sul, a China, Taiwan. E mais ainda é um dos grandes, é uma das maiores assim do mundo. Tem também a questão de maquinário com função individual e autopeças também, que é bem forte. O Japão veio também essa questão da indústria, o conceito do just in time, com o toyotismo, que acabou sendo adotado em várias empresas ao redor do mundo, essa metodologia, né, de produção do just in time especificamente. Foi o primeiro país a desenvolver o trem bala, trem de alta velocidade, desenvolvido em 1964, que é o Shinkansen. Isso Isso e também tem grandes montadoras, né, indústrias muito famosas globalmente. Citar as principais que todo mundo conhece, que é a Sony, a Toyota, a Nissan, a Honda, né, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Yamaha, Kawasaki, Subaru, Daihatsu. As de eletrônico, Panasonic, Sony, Canon, Nintendo, Yamaha, Epson, Toshiba, Hitachi, Sega, Nikon, Sharp, Fujitsu, Casio, JVC, Pioneer, Sanyo. Então, praticamente o mundo inteiro aí tá, tem a presença da indústria japonesa. A maior, falando em mercado de ações, a Bolsa do Japão é a terceira, a maior do mundo, só perde para a Bolsa de Nova York e a Nasdaq, né? A gente vê muito falar no mercado de ações o índice Nikkei, né, que é o índice de Tóquio. Tem a terceira maior, a moeda mais transacionada no mundo, depois do dólar e o euro, que é o Yen. O Japão ele cresceu muito na década de 60 em diante, né? Fez uma média de crescimento de em torno de 9% por quase 3 décadas aí, até o final da década de 80. E no comecinho da década de 90 aí veio a bolha, a explosão da bolha imobiliária, onde o Japão viu sua economia contrair, né? Conhecida também como a década perdida. E a partir daí o Japão acabou contraindo uma dívida pública interna muito grande, que hoje está em torno de 250% do PIB, e é o país mais endividado do mundo atualmente. Então o Japão enfrenta grandes problemas, que é a queda da população, uma dívida interna muito alta, e aí também um cenário econômico bem
incerto também, né? Bem, basicamente é isso, né, que eu queria passar aí um pouco sobre a cultura japonesa. Pretendo explorar um pouco mais, né, nos próximos vídeos aí, entrar mais em detalhes sobre a década perdida, a questão da dívida interna, né, o que dessa dívida e como que ela é gerida pelo governo japonês, e explorar também um pouco sobre as gangues, né, a Yakuza, basicamente, que faz muito parte da história japonesa, né. Então, tá legal, espero que tenham gostado. É isso aí, tamo junto.